Vamos dar continuidade à nossa série, denominada Atos do Cristo Vivo. A obra de Deus continua por meio do Espírito Santo. Bondoso é nosso Deus, que não nos deixa órfãos. Irmãos, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Atos, capítulo 2, a partir do versículo 37. Nós vimos, semana passada, sobre o sermão missionário de Pedro. Pedro, já cheio do Espírito Santo, se levanta e discursa. E ele trouxe princípios importantes que nós vimos na semana passada. Como deve ser um discurso missionário. E ele falou para uma multidão que estavam zombando deles, achando que eles estavam ébrios, embriagados por conta da descida do Espírito Santo na festa dos Pentecostes. Agora essa multidão, depois de tê-lo ouvido, vai responder a ele. O que será que eles vão dizer? Isso é o que nós vamos ver. Nós vamos ver agora, então, a partir dos versículos 37 até o versículo 41. E nós, como já bem disse, nós vamos ter como tema, então, do nosso sermão, como invocar o nome do Senhor. Como invocar o nome do Senhor. Acompanhe comigo, por gentileza, os versículos 37 em diante. Diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo então ali um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Eita, que não faz um homem cheio do Espírito Santo, hein? Vamos orar ao Senhor pedindo iluminação do Espírito, para que compreendamos sua palavra. Pai Santo, nós estamos aqui com o Teu livro santo aberto diante de nós. Contudo, Pai, nós precisamos que o Senhor nos ajude, ó Deus, a compreender as Tuas verdades, para que uma vez compreendendo-as, ó Deus, nós venhamos a aplicá-la em nosso coração. Ajude-nos, portanto, Deus, nesta noite, a nos submeter ao Teu querer e à iluminação do Teu Espírito, Deus. Que o Senhor, de fato, me use como boca do Senhor e que o palpitar do nosso coração sejam todos Teus, Pai, neste momento, a fim de que Tu haja em nosso meio com poder e graça, como Tu bem sabe fazer. Assim nós oramos agradecidos, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós vimos no capítulo 2 o derramamento do Espírito Santo. E depois do derramamento do Espírito Santo, a partir do versículo 14 do capítulo 2, nós vimos semana passada o discurso missionário do apóstolo Pedro. Agora, Lucas, ele nos mostra o impacto da palavra no coração da multidão. O mesmo povo, se você for ali para o versículo 13 do capítulo 2, 12 e 13, que eles fazem aquela pergunta, vocês se lembram? A pergunta: que quer dizer isto? Eles perguntam. E a pergunta se referia a que eles estavam falando 14 idiomas diferentes, falando das grandezas de Deus. E achavam que os discípulos, portanto, estavam embriagados. Haviam tomado umas e outras, estavam lá falando alguma coisa diferente, mas eles estavam falando idiomas entendíveis. Eles estavam entendendo o que os discípulos, portanto, estavam falando. Então, Pedro se levanta e começa a discursar, fazer um sermão para essa multidão aqui, para esses judeus. O mesmo povo que estava zombando deles, irmãos. Agora, nós ouvimos aqui que eles estão profundamente quebrantados. O Espírito Santo não apenas encheu os discípulos, agora o Espírito Santo fere corações com a verdade do Evangelho. Irmãos, aqui nós temos
o primeiro e grande avivamento da história da igreja. O nascimento da comunidade cristã visível, da igreja visível de Deus. 3.000 pessoas foram batizadas. Saiu de 120 para 3.000 pessoas. Homens e mulheres sendo conduzidos ao arrependimento, à fé e à comunhão do povo de Deus. A pergunta agora mudou. Vocês percebam? Ou perceberam? Que a pergunta anteriormente, no versículo 12, era: o que quer dizer isso? Versículo 12, correto? Versículo 12, o que quer dizer isto? O que isto quer dizer? Que eles estavam falando em outros idiomas. Agora no versículo 37, qual é a pergunta? Depois do discurso missionário de Pedro, depois que ele falou da promessa sendo cumprida, da vida e do ministério de Jesus Cristo, da morte, do sofrimento, da cruz, mas também do triunfo da ressurreição, e agora Cristo exaltado, coroado como rei, soberanamente sobre tudo e sobre todos. Qual é a pergunta deles depois que o evangelho é pregado com poder do Espírito? O que faremos? Como eu posso agora ser salvo? Eu que matei o meu Senhor com meus pecados, como eu posso me salvar agora? Essa é a pergunta deles, irmãos. O que faremos? E é o que nós vamos ver hoje, irmãos. Nós vamos ver como invocar o nome do Senhor. Como invocaremos o nome do Senhor? E eu tenho uma estrutura aqui que é muito simples. Eu quero fazer 3 movimentos aqui à medida que eu avance na homilia. E o primeiro movimento vai ser no versículo 37. Vai ser um primeiro movimento. O segundo movimento vai ser dos versículos 38 e 39. E aí nós encerramos, então, um terceiro movimento com os versículos 40 e 41. Portanto, o primeiro movimento: como invocar o nome do Senhor? Primeiro movimento, com um coração ferido. Irmãos, sem ter um coração ferido, você e eu não vamos invocar o nome do Senhor. Não vamos. E é isso que nós vamos ver agora. Versículo 37, acompanhem comigo novamente. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Então veja, após Pedro, no seu discurso missionário, afirmar que eles foram instrumentos de Deus para matar o Messias, isso está lá no versículo 23. Dê uma olhada, versículo 23 do capítulo 2. Pedro está discursando e diz para eles: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes crucificando. Aí veja o versículo 36 deste mesmo capítulo. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós o crucificastes. Então, depois de Pedro, no seu discurso missionário, afirmar que eles foram instrumentos da parte de Deus para levar Jesus até a cruz, agora a palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo compungiu-lhes o coração. E essa palavrinha aqui, compungiu-lhes, irmãos, ela é muito profunda, porque ela significa que o coração deles foi ferido. Como uma espada tivesse transpassado o coração deles. Como se o coração deles tivesse sido rasgado. É algo mais profundo do que simplesmente, talvez, dando ao entender no nosso português, de que eles se entristeceram. Não, é muito mais profundo. Quando você vai ver a etimologia da palavra, aqui no grego, que é a língua original que foi escrita no Novo Testamento, você vai perceber exatamente isso. É muito mais profundo, é algo cortante. Atravessou a alma deles o discurso de Pedro. E não foi só esse discurso, irmãos. Ou o que nós temos aqui é o resumo, tá, do discurso de Pedro. Porque pelas Escrituras nós temos aqui no versículo 40, dizendo o seguinte: com muitas outras palavras deu testemunho e exortava, indicando que Pedro teve um bom tempo, não é, de fala, de comunicação para com esses judeus. O que Lucas nos traz aqui, portanto, é um resumo. Mas então compungiu-lhes o coração. Também traz a ideia de que eles tiveram a convicção de seus pecados. Em outras palavras, eles reconheceram:
matamos o Messias. Matamos o Messias, levamos o Messias para a cruz. E aí eles perguntam, o que faremos? O que faremos? Ah, irmãos, isso é muito profundo, porque por detrás dessa pergunta está, como eu posso ser salvo? Não é simplesmente o que faremos no sentido, tem algo que eu, da minha parte, posso fazer para redimir o que eu fiz? Não tem. A pergunta que eles estavam fazendo por detrás dessa era como eu posso ser salvo? Como eu posso me livrar dessa empáfia que eu fiz para com o meu mestre? Levando-o para a cruz, como eu posso me livrar agora? Depois de tudo que tu disse, Pedro, depois de tudo que você pregou, depois do teu sermão, como agora que eu posso me livrar do corpo dessa morte? Aqui fazendo um trocadilho com Paulo, como que eu posso agora? Eu que sou culpado, eu que gritei, crucifica-o, crucifica-o. Eu matei o autor da vida. Os meus pecados levaram Jesus para a cruz. Mas lembram, irmãos, o versículo 23 diz que eles foram apenas instrumentos de Deus. O Senhor estava soberanamente conduzindo toda a história. Deus governa tudo, irmãos. Eles foram apenas instrumentos nas mãos de Deus. Embora Deus estava conduzindo, eles eram responsáveis sim. Agora veja o contraste. Esses mesmos homens, mulheres, enfim, que estavam ali e que ouviram o sermão missionário de Pedro e que, portanto, sentiram o coração ali compungiu-se-lhes o coração, esse mesmo ato deles, que fez com que eles levassem Jesus para a cruz, é através disso que eles serão salvos. É através da cruz que eles são salvos. Pedro pregou a cruz para eles, a cruz que matou o Messias, que eles foram responsáveis em enviá-lo. Mas esta cruz estava salvando eles. Veja o contraste disso aqui, meus irmãos. Isso aqui é maravilhoso. Então a pergunta deles não é mais sobre os discípulos. E isso é que nos informa, porque no versículo 13, 12, eles perguntam, o que quer dizer isso? A respeito dos discípulos. Agora essa pergunta do versículo 37, o que faremos, não é mais sobre os discípulos. É sobre eles, sobre o estado deles. É como se eles estivessem dizendo, já falei aqui, mas eu reforço, é como se eles estivessem dizendo, nós estamos loucos, nós estávamos fora de nós mesmos, nós rejeitamos o Messias que veio, aquele que era a promessa do Antigo Testamento e que viria. Portanto, agora, meus irmãos, e ele chama de irmãos, não é? Que faremos, irmãos? Veja a conexão já. Que faremos, irmãos, para nos retratar? O que faremos para nos redimir? E essa pergunta aqui, meus irmãos, revela pelo menos duas coisas. O desespero deles, mas também a incapacidade deles. Porque eles sabiam que eles eram culpados. Pedro ministrou a eles o discurso missionário que nós vimos dos versículos 14 até o 36. Então eles sabiam que eles eram responsáveis. Mas eles, porém, não sabiam como resolver a culpa deles. Essa pergunta também indica isso. Então veja, compungiu-se-lhes exatamente transpassar, ferir o coração. Veja, irmãos, primeiro a palavra sempre vai ferir o coração antes de curar. À medida que você é ferido pela palavra, você é curado pela palavra. No mesmo instante, quando a palavra mexe com você, ela está lhe curando, ela está lhe salvando. Ela expõe o pecado do seu coração para depois expor a graça de Jesus Cristo. E Agostinho de Hipona, um teólogo do século IV, ele diz algo interessante no seu livro Confissões, a respeito de ferida. Ele diz assim: Senhor, me feriste com a tua palavra, desde então eu te amei. É assim, irmãos. Quando Deus fere o nosso coração, Ele nos fere para que nós amemos Ele.
para que nós neguemos a nós mesmos, para que nós tomemos a nossa cruz e para que nós sigamos a Cristo Jesus e não mais os meus desejos, os meus projetos, os meus propósitos, mas são os teus projetos, os teus desejos, os teus propósitos, os teus planos para a minha vida, não mais o meu ou os meus, né? Isso a palavra faz, e somente a palavra. E aí eu pergunto aos irmãos, qual foi a última vez que a palavra lhe feriu? Qual foi a última vez que você se sentiu ferido pela palavra? Ou a palavra nunca lhe fere? Você nunca chora pelos seus pecados. A igreja sempre acha que está certo no que está fazendo. Nós apenas comunicamos a Deus o que nós estamos fazendo. A palavra nos diz, nós ouvimos a voz do Senhor por meio dela, mas parece que nunca muda. Meu coração está sempre endurecido. É como se eu não tivesse que me amoldar à palavra. É a palavra que tem que se amoldar ao meu estilo de vida. E se tu quer, quer. Se não quer, vai ser dessa forma, Deus. Quando foi a última vez, irmãos, que nós fomos feridos pela palavra? Quando você leu, diz não minta. Quando a palavra diz não pegue. Quando a palavra diz não traia. E nós fizemos isso. Quando, irmãos? Irmãos, que a palavra continue nos ferindo, porque é na ferida da palavra que nós somos curados. É na ferida da palavra, meus irmãos. Por isso, irmãos, nós estamos vendo aqui como invocar o nome do Senhor. Em primeiro lugar, nós invocamos o nome do Senhor com um coração ferido. Se a palavra não ferir o nosso coração, nós não invocaremos o Senhor pelo simples motivo de que nós estamos pensando que não precisamos do Senhor. Por que eu vou invocar o Senhor se meu coração nunca fere? É como se eu estivesse sempre querendo dominar, governar, conduzir a minha vida. Eu não preciso do Senhor. Nós precisamos ter o coração feridos, os corações feridos para então sermos curados por Deus. Então este é o primeiro movimento, irmãos, um coração ferido. Mas o segundo movimento de como invocar o nome do Senhor é que nós precisamos ter um coração rendido. Em primeiro lugar, um coração ferido. Em segundo lugar, um coração rendido. Veja comigo os versículos 38 e 39, o segundo movimento. Diz assim, 38. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus então chamar. Então, na sequência agora, o que Pedro está mostrando é que as bênçãos da salvação inclui arrependimento e o dom do Espírito, e que isso vem por meio do arrependimento e do batismo. Agora veja algo interessante, irmãos, porque eles estão com seus corações compungidos. Não era esse o momento, daqui a pouco, se Pedro fosse, não é, alguém maldoso, por assim dizer, ele poderia responder a eles, uma vez que eles mataram o Senhor dele, ou o Senhor dos discípulos, ele poderia responder, não tem nada que vocês possam fazer. Se Pedro quisesse dar o troco neles, né? Não há esperança para vocês. Vocês mataram o Messias, vocês mataram o autor da vida. Queime nos quintos infernos. Não tem mais solução para vocês. Mas Pedro não fez isso, irmãos. Pedro não fez isso. Quando eles perguntaram para Pedro e para os discípulos, o que podemos fazer? O que faremos, irmãos? Pedro fez o contrário. Pedro aqui apresenta o Evangelho. O que ele diz? Arrependei-vos, cada um de vós, e sejam batizados, portanto, em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados. O mesmo Cristo que eles crucificaram, agora revela também a graça de Deus.
O arrependimento, meus irmãos, é a resposta interior à graça. Subtende-se que eles creram na mensagem de Pedro, não somente é que eles se arrependeram sem terem crido, até porque se você for para o versículo 44 desse capítulo, é dito assim: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Então está aqui implícito que eles creram. E, portanto, o arrependimento é lícito, e o arrependimento é a resposta interior. Sai o coração de pedra e entra, portanto, o coração de carne. Mas quem está dando isso? Não partiu deles, parte de Deus. Porque nós vimos em Ezequiel, capítulo 36, dar-vos-ei um coração. Deus estava, então, enchendo-os de graça. E aí, então, Pedro vai dizer para eles: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Cristo Jesus, para que então os pecados deles sejam perdoados. E o batismo aqui é o sinal visível dessa graça ou dessa nova vida agora em Cristo Jesus, uma vez que internamente eles creram em Cristo Jesus e, portanto, disseram que, e nós sabemos disso, né? Pedro diz para que eles se arrependam, e nós sabemos que eles se arrependeram porque depois houve os batismos aqui. Agora vocês mostrem isso publicamente para a igreja. Se batizam. Sinal externo da graça interna que eles creram. Agora mostrem para a igreja que vocês vão entrar no povo da aliança. Então Pedro diz para eles: se batizem. Obviamente que o batismo não salva, mas é simplesmente um sinal externo. O que salva realmente é a fé que eles tiveram na mensagem de Pedro, que é o próprio Cristo Jesus. O batismo testemunha publicamente aquilo que Deus já realizou no coração. Agora vejam, meus irmãos, algo importante a destacar aqui, que Lucas registra nessa resposta de Pedro aqui. Veja que Lucas foi quem registrou aqui o livro de Atos, e, portanto, essa porção aqui, dessa referência, ele não faz menção nenhuma aqui dos convertidos falando em línguas, e nem dos apóstolos impondo as mãos neles. Isso nós presumimos, portanto, que falar em línguas e impor as mãos não eram considerados pré-requisitos para receber o Espírito Santo. Porque, lamentavelmente, muitas vezes nós vemos em outros apriscos aí, imposição de mãos e manifestação desse dom espetacular das línguas, que nem sempre são línguas entendíveis, que nós vemos por aí, como se fosse um pré-requisito para receber o Espírito. Mas percebam que não teve nada disso. Para que eles recebessem o dom do Espírito, Pedro disse: arrependei-vos e sejam batizados. E se nós formos lá para Efésios capítulo 1, versículo 13, Paulo também nos ensina: se creres na palavra da salvação, tendo nele crido, fostes batizados com o Espírito Santo. Ponto final. Então Pedro, ainda no versículo 39 aqui, ele amplia a promessa, porque veja que a promessa da descida do Espírito Santo, que é o que Pedro começa dizendo no seu discurso missionário, dos versos 14 a 21 do capítulo 2, ele vai dizer, versículo 39, pois para vós outros é a promessa, mas também para quem? Para os vossos filhos e para todos ainda que estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus o chamar. Perceba a linguagem da aliança aqui do Senhor, continua presente aqui no discurso de Pedro. O Deus que antes marcava o seu povo, irmãos, na antiga aliança, ou seja, os filhos daqueles que pertenciam à nação de Israel, eles tinham o prepúcio cortado, significando assim que eles faziam parte da nação de Israel. Agora, esse sacramento de cortar o prepúcio é mudado para o batismo na nova aliança. Para o batismo na nova aliança. Cristo agora reúne todo o povo dele
na nova aliança. Perceba que o evangelho é mais abrangente. E isso fazia todo sentido na cabeça judaica, na mentalidade judaica. Porque eles tinham um pensamento acerca das alianças de Deus. Só que, à medida que Pedro então discursa e diz a eles que o Filho de Deus veio, inaugura um reino, estabelece um reino, e vocês, pela soberania de Deus, são instrumentos para levarem esse rei até a cruz. Então agora vocês, uma vez que ouviram do Evangelho deste próprio Deus, deste Cristo, vocês agora têm o coração ferido por este Evangelho. E vocês então agora, para entrarem neste reino espiritual, não mais como nação, vocês devem se arrepender e, portanto, não mais a circuncisão, não cortem mais o prepúcio. Agora vocês são batizados em Jesus. E nós sabemos qual é o batismo de Jesus, porque ele diz isso lá em Mateus 28, do versículo 20 em diante. Toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Agora eles devem ser batizados com o batismo da nova aliança, irmãos. E isso abrange, porque no Antigo Testamento eram só os homens no 8º dia. Agora as mulheres também entram na aliança espiritual. Então vejam, meus irmãos, o que Lucas está nos trazendo aqui, dentro ainda da resposta de Pedro à pergunta deles, é que o Evangelho alcança famílias. O Evangelho alcança gerações. O Evangelho alcança povos distantes, que é o que ele vai dizer aqui na sequência. A promessa é para vocês, o Espírito Santo é para vocês. Recebam o Espírito Santo, mas também é para os vossos filhos. Batizam os vossos filhos, mas também é para todos aqueles que Deus chamar, não interessa onde eles estejam, porque agora, com a descida do Espírito Santo, a ideia de que a missão da igreja é evangelizar todos os povos. Então não interessa onde nós formos, lá nós devemos falar do Evangelho, e lá, se Deus assim chamou alguém para que participasse das benesses do reino, e eles então ouvem do Evangelho, eles vão crer. Eles vão crer e vão vir para o Israel espiritual de Deus, para a igreja do Senhor. Não se trata mais da nação de Israel, se trata agora da igreja espiritual, do reino espiritual do Senhor. Irmãos, quero dizer que o Espírito continua chamando, mas o Espírito continua chamando através de Cristo Jesus, pecadores ao arrependimento. E ele faz isso por meio da proclamação do Evangelho. A promessa é, meus irmãos, para vocês, para os vossos filhos e todos aqueles que estão longe. Se estende por todas as gerações até o fim do mundo, e tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Irmãos, Deus é soberano para chamar um povo para si próprio. Mas agora os discípulos precisariam anunciar. Nós vimos versículo 8 de Atos: quando descer sobre vós o Espírito Santo, vocês serão minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. O Espírito Santo não é um evento à parte, mas tem um propósito e um objetivo para que nós cumpramos, para que nós anunciemos, para que nós falemos, para que nós vivamos como testemunhas de Cristo Jesus. Faça uma reflexão para quantas pessoas você anunciou o Evangelho neste ano. Para quantas pessoas você testemunhou de Cristo Jesus? Não o seu testemunho, mas o testemunho de Cristo Jesus neste ano. E você vai obter a resposta: se nós estamos cumprindo a missão como igreja ou não do Senhor. E dentro dessa resposta você também vai saber que você, muitas vezes, está mais preocupado com as coisas passageiras deste mundo do que com as coisas eternas e celestiais. Irmãos,
Cristo nos salvou para um reino espiritual, não para um reino terreno, não para vivermos aqui como se fôssemos viver aqui para sempre. E nos deu uma missão. Deus chama as pessoas através da instrumentalidade da igreja, assim como Ele fez com os discípulos. Por que muitas pessoas não vêm? Porque não ouvem. Como ouvirão naquele que não creram? Não tem como, irmãos. Não tem como. Aí a igreja precisa refletir sobre isso. Nós precisamos, irmãos, refletir para ver se nós não estamos nos auto-enganando. Por isso que a palavra tem que nos ferir. Porque é melhor que ela nos fira agora do que acontecer coisa pior mais para frente. Deus, em sua soberania, escolheu a igreja como meio ordinário para chamar e salvar os seus eleitos. Irmãos, é a igreja do Senhor. Ímpio não vai fazer, incrédulo não vai fazer, pagão não vai fazer. A igreja foi comissionada para anunciar as verdades eternas do Senhor. E se a igreja não está fazendo isso, ela não é a igreja do Senhor. Ela é a igreja de si mesma, mas não desse Senhor. Porque a igreja do Senhor anuncia e testemunha do Evangelho do Senhor. Por isso, irmãos, nós precisamos aqui entender como invocar o nome do Senhor. E se nós não estivermos primeiramente com o coração ferido, nós não invocaremos o nome do Senhor. E se seu coração não está ferido, você e eu não estaremos rendidos a esse Senhor. Nós estamos rendidos à cultura desta época, a sociedade desta época está ditando como nós estamos vivendo a nossa vida. Os nossos valores, nossos princípios não estão sendo guiados pelas Escrituras, mas pela cultura. Irmãos, isso é muito sério. Como invocar o nome do Senhor? Em primeiro lugar, um coração ferido. Em segundo lugar, Pedro está falando para eles, para aqueles que mataram Jesus, não nos enganemos, o nosso pecado também matou Cristo Jesus. E é através daquela cruz que nós podemos ser salvos. E o que evidencia a nossa salvação é como nós estamos vivendo agora. Confiados nas coisas deste mundo ou confiado naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. É Ele quem sustenta a nossa salvação. Nós podemos ter os nossos desafios, nós podemos ter os nossos dilemas, nós podemos ter as nossas crises, mas nada disso justifica aquilo que eu e você devemos fazer e fomos chamados para fazer. Por último, meus irmãos, como invocar o nome do Senhor? Com um coração salvo. Ninguém invoca verdadeiramente o Senhor se não é salvo. Verdadeiramente o Senhor. Nós só podemos invocar o Senhor se de fato nós entendermos que somos salvos no Senhor. Agora, se nós estamos buscando a nossa salvação em qualquer outro lugar, nós não vamos invocar esse Senhor. Por isso, terceiro e último movimento, nós invocamos o nome do Senhor com um coração salvo. Veja comigo os versículos 40 e 41. Diz assim: com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. E então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então vejam, como eu disse anteriormente, nós temos aqui um resumo do discurso missionário de Pedro. Pedro continuou exortando eles, Pedro continuou testificando das coisas de Cristo Jesus. Pedro continuou aqui encorajando eles, animando eles, para que eles examinassem cuidadosamente, acuradamente, o que foi dito pelo Pedro, pelo próprio Pedro. Por isso, irmãos, a mensagem do Evangelho não deve ser só informação. Conhecer sobre o Evangelho é uma coisa. Já usei esse exemplo aqui. Se você encher o melhor estádio do Brasil, Beira-Rio, e você perguntar:
Quantos de vocês acreditam em Jesus Cristo? Irmãos, 99,99% vão levantar as mãos. Agora, quantos de vocês confiem as suas vidas em Jesus Cristo? De verdade. De verdade. Por isso, irmãos, o Evangelho não é só informação. O Evangelho é vida prática. Senão nós vamos ser cristãos de discursos. Não podemos ser cristãos apenas de palavras, mas de palavra e de verdade. Então a mensagem do Evangelho é transformadora. E veja o que Pedro diz aqui, ele vai dizer, então os que, no versículo 40, com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvai-vos. Esse salvai-vos aqui, na nossa tradução, não sei como é que está na sua Bíblia, mas na nossa tradução dá a ideia de que nós podemos nos salvar. Salvai-vos, não é? Mas, na verdade, não significa isso. Significa sede salvos. Está no passivo. Alguém tem que lhe salvar. Está no passivo. Então, sede salvos desta geração perversa. Que geração é essa, irmãos? Aqueles que estão fora de Cristo Jesus. Olha, vocês me perguntaram o que vocês devem fazer para serem salvos, já que vocês mataram o autor da vida, já que vocês foram responsáveis pela morte do Messias. Eu estou dizendo para vocês, se arrependam, sejam batizados, para que o pecado de vocês seja perdoado. E vocês recebam o dom do Espírito Santo. Sede salvos. Ou seja, se apartem desta geração perversa, dos líderes religiosos que não creem nisso, daquelas pessoas que não creem em Cristo Jesus. Se apartem deles, não vivem com eles, saiam deles e venham para Cristo e vivam a verdade do Evangelho. Sede salvos desta geração perversa. Quem são teus amigos? Quem são aqueles com quem você divide a sua vida? Irmãos, isso é muito importante para nós. Normalmente, aqueles que não conhecem a Cristo, que não creem em Cristo, que não confiam em Cristo, e você se envolve achando que você vai convertê-lo, você sai da fé. Você sai da fé. Normalmente. Então tem que tomar muito cuidado com isso, irmãos. Com quem você convive. Então vejam, meus amados irmãos, o que Pedro está dizendo para eles é para que eles rompam com um sistema rebelde que rejeitou o Messias. É abandonar a velha vida, porque agora eles pertencem a outro reino, ao reino de Cristo Jesus. Lembram que Colossenses fala, Paulo falando aos Colossenses, que o Senhor, então, Deus, Ele nos tira do reino das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Nós não vivemos mais no nosso reininho. Se nós dizemos que somos cristãos, nós somos discípulos de Jesus Cristo e o reino é dele. Nós devemos prestar contas a Ele, irmãos. E só fazemos isso se a palavra nos ferir. Não o nosso ego. Não ferir o nosso ego. E nós ficarmos chateados e magoados. Mas não, ferir o nosso coração. Ferir o nosso ser. Para que o nosso caráter se transforme. E nós sirvamos ao Senhor desse reino, a Jesus Cristo. Aí no 41, versículo 41, é interessantíssimo porque Pedro diz assim: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E esse aceitaram a palavra é que receberam de bom grado. Aceitaram com alegria a palavra do nosso Senhor. Aqui nós temos uma fé genuína, irmãos, uma fé verdadeira da parte desses judeus que gritaram crucifica-o e que perguntaram o que quer dizer isso, afirmando que eles estavam ébrios, bêbados. Agora eles receberam de bom grado a palavra do Senhor, receberam
com alegria, com uma fé genuína. E não se engane, meus irmãos, fé genuína, a fé não salva, quem salva é Cristo Jesus, mas a fé é o veículo que vai apontar para o objeto dela. É isso que a fé vai fazer. Essa é a fé verdadeira. Se nós não estamos obedecendo a Cristo Jesus, a nossa fé não é verdadeira. Se nós não estamos interessados naquilo que a palavra do Senhor, que é a Vox Dei, que é a voz do Senhor, diz como nós devemos viver a nossa vida, se nós não temos interesse em ler a palavra de Deus, em orar a palavra de Deus, em ter comunhão com aqueles que dizem que são salvos em Cristo Jesus, irmãos, a nossa fé não está nos levando para Cristo, está nos levando para nós mesmos. E nós temos que refletir acerca disso, irmãos. A fé genuína, a fé verdadeira nos levará para Cristo Jesus. É a que nos salva. Fé verdadeira. Então vejam, meus amados irmãos, eles tiveram o resultado do Espírito Santo dentro deles, em seus corações. É dito que eles receberam de bom grado, receberam com alegria a palavra do Senhor e foram batizados, não é? Pedro já havia dito isso para eles: arrependei-vos e sejam batizados. E eles foram, portanto, batizados. Batismo, como eu já disse, é um sinal visível, um selo visível dessa recepção que eles tiveram do Espírito Santo, da graça de Deus em seus corações. Veja, o batismo não cria fé, mas simboliza a justiça de Cristo que vem por meio da fé. É a porta de entrada na comunidade visível da aliança, onde Deus reúne os seus. Note que 3.000 pessoas, meus irmãos, foram batizadas. Não quero entrar em maiores detalhes, mas neste local onde eles estão ou estavam, não havia rio. Então, pelos teólogos de plantão, pelos estudiosos, esse batismo foi por aspersão, não foi por imersão, porque não havia rio neste local onde eles estavam. Mas isso é outro detalhe. O importante é o quê? Que eles creram, se arrependeram e foram batizados, entraram na comunidade da aliança visível. Todo mundo viu, olha, nós agora pertencemos àquele que nós crucificamos. E aí, a vida deles seria fácil? Claro que não, haveria perseguição. Vejam vocês, apenas brevemente, nós vamos chegar lá mais para frente, no capítulo 8, veja lá comigo, os versículos 1 e 2. 1 e 2, 3. Primeiro veja comigo o capítulo 5, versículo 11. No versículo 11 do capítulo 5, irmãos, é a primeira vez que nós vamos ver a palavra igreja. A palavra igreja aqui, como comunidade daqueles que creram em Cristo Jesus. Então, no versículo 11 do capítulo 5 diz assim: e sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Aí nós temos ali no capítulo 8 a primeira perseguição à igreja. Aí veja o que diz o versículo de número 1 e 2. Naquele dia levantou-se a grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, onde eles estavam, Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Qual é que era o plano de Deus? Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. O livro de Atos vai até que capítulo? Capítulo 28. E termina onde? Em Roma, confins da terra. O plano de Deus sempre vai sobressair. Sempre vai, meus irmãos. Então esses homens, essas mulheres, esses judeus que aqui estavam e ouviram o discurso missionário de Pedro, foram batizados aqui, meus irmãos. Que maravilha! A semente do Evangelho lançada por Pedro, regada pelo Espírito, agora frutifica em conversões e em comunhão. E eu queria concluir, então,
dizendo o seguinte: hoje nós vimos como invocar o nome do Senhor. Então, didaticamente, meus irmãos, fica muito fácil, porque nós invocamos o nome do Senhor, primeiramente com um coração ferido, segundo, com um coração rendido, e terceiro, com um coração salvo. O mesmo Espírito que agiu no Pentecostes continua operando hoje. Ele ainda fere corações, meus irmãos, com a palavra do Senhor. Conduz pecadores ao arrependimento e forma um povo para Cristo. Meus irmãos, é importante que nós nunca nos acostumemos com o Evangelho. Não pense nós que porque nós sabemos algo sobre o Evangelho, que ele não pode nos ferir. Não nos acostumemos com aquele quadro que nós passamos todos os dias na nossa casa e nós nem reparamos mais que ele está torto, porque a gente não se importa mais com ele. Não façamos isso, meus irmãos, com o Evangelho do nosso Senhor. Que cada culto continue sendo um lugar onde o Espírito Santo desperte nossa fé em Jesus, até o dia em que o Rei voltará em glória. E até lá, como que nós devemos continuar vivendo? Como o povo de Cristo Jesus, ferido por sua verdade, rendido à sua graça e salvo por Cristo Jesus. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata. Que Deus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor? Feche seus olhos. Pai bendito, Pai santo, nós te louvamos e te agradecemos por tua palavra. Ela é santa, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. E ela penetra até o profundo do nosso coração, Deus, para nos limpar, para nos ferir, ó Deus, mas isso para nos curar. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque entendemos um pouco melhor agora como invocar o nome do Senhor. Com um coração ferido, com um coração debruçado, rendido e com um coração salvo. Continue nos abençoando, Deus, com a tua palavra e no segmento agora, Pai, na continuação desta série. Assim nós oramos e te agradecemos em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém.